Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui hoje dar sequência à construção de gráficos. Hoje estamos aqui no exemplo 2. A gente vai ter uma função e o nosso objetivo é construir o gráfico, passar ela para o gráfico. E deixe seu like, se inscreva no canal e vamos lá avaliar essa função. A função aqui diz o seguinte: hoje a gente não tem uma função que nem no vídeo anterior, em que a gente já tinha uma função pronta, a gente já tinha y e do outro lado a gente já tinha a função organizada. Aqui a gente tem do mesmo lado x e y e um número do outro lado. Então a gente tem que organizar primeiro essa função para depois poder passar ela para o gráfico. Então como é que a gente faz? Para poder organizar a gente tem que deixar o y sozinho desse lado. Então os números que tiver aqui a gente vai passar para o outro lado da igualdade, respeitando as regras. Então eu repito o y aqui, aí fica y igual o menos 2 eu conservo, menos 2. E o 3x que está negativo vem para cá com sinal trocado, vem para cá mais 3x. Então sempre que a gente muda um número ou variáveis que são letras do lado da igualdade, a gente troca o sinal. Se aqui tivesse mais, ia vir para cá menos. Então o que eu tenho aqui é y igual a menos 2 mais 3x. Observe que y é o mesmo que representa a função f de x, igual a menos 2 mais 3x. Então vocês podem achar, para fazer o gráfico com a função f de x ou o y, que dá no mesmo, certo? Então aqui novamente eu vou passar o traço aqui nessa parte do f de x, porque a gente vai trabalhar com y, mas se vocês encontrarem f de x igual a uma função desse lado, é a mesma coisa, certo? Então vamos lá. Então como é que a gente faz o gráfico? Novamente, relembrando a última aula que eu falei, a gente tem que atribuir valores a y, certo? Então primeiro eu vou fazer aqui uma tabelinha aqui. Essa tabela é para a gente poder colocar os valores de x e de y, para a gente poder depois colocar no gráfico quem são. Então essa tabela eu coloco aqui y e coloco aqui x, certo? Geralmente eu coloco 3 valores, porque 3 valores é o suficiente para a gente poder observar como o gráfico ele é feito, certo? Então aqui eu tenho o seguinte: os valores de x a gente que atribui, a gente que escolhe. Geralmente eu escolho os valores de x como sendo menos 1, 0 e 1, ou seja, um valor negativo, o neutro que é o 0 e um positivo. Mas vocês podem escolher outros valores e podem escolher mais valores também. Mas esses 3 valores aqui já é o suficiente para a gente poder representar quem é a função, certo? Então, como é que a gente faz com esses valores que escolheu? Eu pego cada valor desse daqui e venho substituir aonde tem x. Então, aqui, por exemplo, menos 1 eu vou substituir aqui e responder a conta para ver quanto dá. Então, vamos lá? Então, fica aqui y igual, o menos 2 eu conservo, menos 2, mais o 3 eu conservo, 3 vezes o valor de x. Quem é o primeiro valor de x? Menos 1. Então, eu coloco aqui, menos 1 entre parênteses. Pronto. Então, fica y igual a menos 2 mais 3 vezes menos 1, que dá menos 3, certo? Então aqui fica y igual a menos 2, faço o jogo de sinal, mais com menos dá menos, menos 3. Isso vai ser igual a menos 2 menos 3. Eu faço essa conta geralmente na seguinte forma: eu devo 2 e faço outra dívida de 3. Fico devendo quanto? Então eu fico devendo 5. Então o sinal de menos indica a dívida. Então isso aqui é menos 5. Aí eu chego aqui no menos 1 do x, que foi o que eu substituí na função, e coloco o valor que eu encontrei para y, que é menos 5, certo? Pronto. Agora eu vou para o outro valor de x que eu escolhi, que é 0. Pego a função aqui, repito aqui embaixo, y igual a menos 2 mais 3x, e venho com o valor de x agora, que é o segundo valor, que é o 0. Onde tiver o x, eu vou substituir esse valor, que é o 0. E as outras coisas eu conservo. Então fica y igual a menos 2 mais 3 vezes o valor de x, que agora é 0. Então fica y igual a menos 2
mais 3 vezes 0 dá 0. Então, y vai ser igual a menos 2 mais 0, dá o próprio menos 2, certo? Então, agora eu venho aqui para a tabela. Onde tiver o valor do zero, que for o x que eu escolhi aqui na função, eu coloco o valor que eu encontrei para y, que é menos 2, certo? Então, para x igual a 0, o y é igual a menos 2. Aqui, pronto, y deu igual a menos 2. Aqui agora vocês podem observar. Certo, agora só falta um valor para x, que é o 1. Eu repito aqui a função novamente. Y igual a menos 2 mais 3x. Sempre eu vou trabalhar com a mesma função sempre. Então, onde tiver x agora, eu vou colocar o 1, que é o outro valor de x. E as outras partes eu repito, eu conservo. Então, fico y igual a menos 2 mais 3 vezes o valor de x, que agora é 1, certo? Então, y é igual a menos 2 mais 3 vezes 1, que dá 3. Então, y vai ser igual a menos 2 mais 3. Como é que a gente faz? Eu faço o seguinte, eu devo 2 e pago 3. Vou ficar com quanto? Vou ficar com 1. Então, vou ficar com mais 1. Mas esse mais nem precisa colocar. Então, para x igual a 1, y também vai ser 1. Observe, para x igual a 1, y também vai ser 1. Então, eu venho cá onde tem o x igual a 1 e coloco o valor de y, que é 1. Pronto. Encontrada a tabela, feito isso, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai vir cá para o eixo coordenado que a gente desenhou aqui. Sempre o x é nessa posição aqui. Deixa eu puxar cá um pouquinho para o meio da tela. Então, sempre o x é nessa posição aqui e o y nessa. O seu lado sentido positivo é para a direita em relação a x, para a esquerda é o negativo. O lado positivo de y é para cima, a partir do zero que está aqui no centro. E para baixo o lado negativo. Então a gente olha para a tabela aqui e vai organizar cada ponto que a gente encontrou de x e de y, certo? Aqui eu vou botar outro valor aqui de y, menos 5. Por que eu vou botar? Porque eu olhei na tabela que apareceu um valor menos 5 e aqui não tinha colocado. Então esse gráfico eu vou puxar aqui a seta dele mais para cá, certo? Para entrar o valor menos 5. Pronto, então eu venho aqui. Para x igual a menos 1, eu procuro onde está o menos 1 de x. Olha o menos 1 de x aqui. Todo esse eixo aqui é x. O menos 1 de x está aqui. Quanto vale o y quando o x é menos 1? O y vale menos 5. Então eu venho daqui do menos 1 do x, ó. Venho, trago a setinha, venho, até chegar ao menos 5. O menos 5 está aqui. Onde eu encontrei o menos 5, eu chego, ó, marco um ponto. Então, para x igual a menos 1, y equivale a menos 5, certo? Então, eu venho agora, faço a mesma coisa para o segundo valor de x, que é o 0. Para x igual a 0, ó, observe o seguinte, quando a gente tem 0 aqui, ou em y ou em x, a gente vai para o outro valor diferente de 0, que fica mais fácil para a gente não confundir. Então, y igual a menos 2. Onde está o eixo do y? O eixo do y é esse, certo? E onde está o menos 2 de y? O menos 2 de y está aqui. Então, a gente marca, ó, em cima do valor diferente do 0. Então, em cima do menos 2. Por quê? Porque aqui corresponde ao 0 de x. Então, para 0 de x, que é esse eixo aqui, esse pontinho aqui, 0 de x, o 1 de x está aqui, o menos 1 está aqui. Então, 0 de x é o centro. Para 0 de x, o y equivale a menos 2, certo? Menos 2. Agora o último ponto que a gente tem é 1 de x e 1 de y, os dois positivos. Eu venho aqui, 1 de x está aqui e 1 de y está aqui. Então eu vou marcar, ó, o ponto na quina dos dois, no encontro dos dois, certo? Então para 1 de x vai dar 1 de y, tudo bem? Então o que é que a gente faz agora? A gente já encontrou nossa tabelinha, já encontramos os pontos coordenados, já encontramos... já marcamos no gráfico. Agora a gente vai fazer apenas, ó, ligar os pontos aqui. Pronto, vou ligar esses pontos aqui, pegar esse auxílio aqui para a gente poder observar melhor. Ó, ligo os pontos, entortou um pouquinho aqui, mas acredito que dá para vocês verem. Pronto, aqui a gente ligou os pontos, então o gráfico fica dessa forma, certo? Então super simples. O difícil não, o mais trabalhoso do início é só a gente poder encontrar a função, mas também não é trabalhoso. A gente resolve, atribui valores para x, perdão, geralmente menos 1, 0 e 1. Resolve cada
resolve a equação com cada valor de x, encontra os valores de y correspondente, coloca na tabela, faz o gráfico aqui, que é uma cruz, numera certinho e pega cada par ordenado, cada valor de x correspondente ao valor de y, marca no gráfico e depois é só passar o traço da reta, certo? Super simples. Qualquer dúvida aí que venha a ter pode perguntar nos comentários. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal e até a próxima.